Don Quixote é um livro que conta a história de um velho fidalgo solitário que gostava muito de ler romances de cavalaria, e por isso ele resolveu se tornar um cavaleiro andante. Depois de providenciar um cavalo e uma armadura, o cavaleiro inicia sua aventura medieval. Don Quixote é uma obra atemporal, e a prova disso pode ser observada através da tamanha relevância do livro até os dias atuais, depois de mais de 400 anos após a publicação de sua primeira edição, em 1605. Don Quixote foi escrito por Miguel de Cervantes Saavedra, um importante poeta, dramaturgo e novelista espanhol. Ele nasceu em 29 de setembro de 1547, na cidade espanhola de Alcalá de Henares. Cervantes morreu na cidade de Madrid em 22 de abril de 1616 e foi considerado um dos maiores escritores da literatura espanhola. Ele se destacou pela novela mundialmente conhecida como Don Quixote de La Mancha. A obra que escolhemos para representar a produção de Don Quixote foi a obra As Above and So Below, do artista Robbie Gonçalves, um artista canadense e mestre da arte fantástica nascido em 10 de julho de 1959 em Toronto, no Canadá, e sua morte se deu no dia 14 de julho de 2017. Escolhemos essa pintura pois ela traz interessantes aspectos como a relação que ela cria com o capítulo 36, A Aventura na Gruta de Montesinos, da obra de Miguel de Cervantes, Don Quixote. Essa parte do livro narra uma das aventuras de Don Quixote, em que ele, seu escudeiro Sancho Panza e um estudante que se voluntariou para acompanhá-los e servir de guia para uma excursão à Gruta de Montesinos, onde se ouviam ser fontes de muitas maravilhas. Na pintura, vê-se essa mesma ambientação da caverna mística e repleta de fantasias. Pode-se elencar também o fato que as construções fantasiosas do cavaleiro andante Don Quixote são feitas em cima da realidade vista sob suas perspectivas, como no capítulo 7, o que aconteceu na espantosa e inimaginável aventura dos Moinhos de Ventos, referente à luta contra os gigantes, em que o cavaleiro relacionou com o tamanho e formato dos moinhos. Observa-se isso na relação criada pelo artista Robbie Gonçalves, quando se trata da semelhança das pedras e estalactites com projetos arquitetônicos e castelos vistos sob o olhar do jovem explorador que a imagem retrata. Além disso, a reação do garoto ao se deparar com a realidade mística que a gruta lhe apresenta pode ser comparada com o espanto e admiração relatados por Don Quixote ao retornar do subsolo. Ao narrar sua aventura, o cavaleiro descrevia como a mais bela e prazerosa visão que o homem poderia ter. Relatou as experiências que encontrou na encantadora campina que deslumbrou se conectar com as profundezas da caverna. E observando essa parte escura da pintura, vemos o que seria a representação da realidade e como ela é desinteressante e literalmente sem luz. E era exatamente assim que Don Quixote se sentia quando pensava sobre sua vida de fidalgo, pobre, sem a cavalaria e todas as aventuras que viveu com seu amigo Sancho Panza. Para a obra literária, decidimos usar uma releitura da obra de Lewis Carroll, o filme Alice no País das Maravilhas. Esse filme conta a história da Alice Kingsley, que, ainda quando uma garotinha, visitou um lugar mágico pela primeira vez, só que ela não tinha mais lembranças sobre o local, a não ser em seus sonhos. Então, em uma festa da nobreza, a jovem vê o coelho branco. Ela o segue e cai em um buraco, indo parar em um mundo estranho, que seria o País das Maravilhas. Don Quixote e Alice, os dois protagonistas das obras citadas, Alice no País das Maravilhas e Don Quixote, usam de suas mentes criativas para imaginar, de uma forma inconsciente, os mundos paralelos aos que viviam e visões não convencionais das pessoas de sua volta. Nós podemos analisar essa inconsciência da personagem do filme quando Alice cai dentro do buraco e desmaia, sendo magicamente transportada para o País das Maravilhas, e no livro, os lapsos de loucura em que o fidalgo sofre, se transformando de forma repentina no grande Don Quixote de La Mancha, o cavaleiro andante. O nosso lado fantasioso e criativo é o lugar, no sentido abstrato, onde passamos boa parte do nosso tempo. Por exemplo, quando lemos um livro e imaginamos as cenas ou os personagens. Na cena da proposta de casamento que ela não aceitava, Alice enfrenta um conflito consigo mesma, diante de uma sociedade lógica e racional. Após esse acontecimento, aparece um coelho apressado e ela o segue, caindo numa toca que a leva para o País das Maravilhas.
O subconsciente de Alice interpreta que, dentro das circunstâncias nas quais ela se encontrava, a fuga momentânea de sua realidade seria o melhor, e faz isso como um sistema de defesa para encarar o mundo real. Usando esse mesmo sentido da fuga de uma realidade tida como não ideal aos personagens, observa-se a jornada de Don Quixote, um fidalgo pobre, sem grandes expectativas, e visto que estava preso nesse mundo sem aventuras e atrativos, na busca de outras experiências, vendo a loucura como a única forma de fugir dessa existência deprimente, assim mesclando acontecimentos concretos com fantasias e ilusões criadas por sua própria mente. Don Quixote e Alice acreditam que estão destinados e são responsáveis por trazer liberdade e um senso de ordem nos mundos em que criaram, onde eles se dão o papel de heróis de suas realidades inventadas. O Cavaleiro Andante da Mancha realizou tarefas como resgatar donzelas em perigo, libertar reinos sobre feitiços e libertar até mesmo os oprimidos. Já Alice tinha que cumprir a profecia e libertar o país das maravilhas do domínio da Rainha de Copas. Para isso, ela teria que matar o dragão Jaguarte. No livro Don Quixote, ele é alvo de piadas e até agressões físicas por suas diferentes perspectivas de encarar sua realidade de uma forma não convencional, intitulado até como louco pelas pessoas ao seu redor. A personagem do Gato Risonho, no filme, profere: "Eu não sou louco, minha realidade é apenas diferente da sua", quebrando essa ideia de que a fantasia e a criatividade são coisas abomináveis e que devem ser totalmente excluídas se você quer ter uma vida considerada correta. Podemos então questionar se o que Don Quixote vivia era loucura ou excesso de razão, por entender que o melhor se sentir como louco e realizar suas vontades do que viver em uma vida real ao olhar do outro. Como último ponto, destacamos que na trama de Alice é esse mundo imaginário criado que ajuda a resolver questões e conflitos que ela vive na sua realidade, que é a questão do seu casamento e do seu luto em relação à morte de seu pai. Tem um pássaro dodô, um coelho usando paletó, um gato risonho. Eu não sabia que gatos podiam rir. Eu também não sabia. E ainda tem uma lagarta azul. Uma lagarta azul? O senhor acha que eu estou ficando maluca? Eu acho que sim. Você está maluca, pirada, perdeu um parafuso. Mas eu vou contar um segredo. As melhores pessoas são assim. É apenas um sonho, Alice. Nada pode fazer mal a você. Mas se ficar muito assustada, você pode acordar. Assim. Ai! A princípio, ela acha que está ficando louca, que essa seria a sua parte racional. Então é recebida no País das Maravilhas como Alice errada, trazendo justamente esse conceito de que para a resposta de suas dúvidas fosse encontrada, ela teria que deixar seu lógico. Já Don Quixote tinha uma fantasia do que ele queria ser, viver aventuras de cavalaria, o que o ajudou a deixar a solidão de lado. No Glorian Day, Alice é escolhida para matar o Jaguardarte, que seria, na verdade, a resposta do casamento, e para dizer não, ela teria que expressar a agressividade que havia dentro dela. Desde que seu pai morreu, ela perdeu o seu lado fantasioso e deixou só sua racionalidade comandar suas decisões. Vivia sua vida de forma que as pessoas para agradar sua mãe. Sempre foi uma moça muito educada e todos esperavam que ela aceitasse a proposta de casamento. A personagem nega matar o monstro porque nunca havia matado nada em sua vida, reprimindo assim seu lado impositivo. Então a Rainha Branca lhe aconselha a não viver para agradar os outros, ser ela mesma e enfrentar a criatura, mas teria que fazer tudo isso sozinha. A viagem e a aventura que tanto Alice quanto Quixote fizeram foi introspectiva,
Para Alice seria uma metáfora de uma decisão que ela tinha que tomar, ser ela mesma e não viver dependendo da opinião das pessoas. E para Don Quixote era uma fuga para uma vida que, alimentada pelas histórias de cavalaria, ele havia escolhido, mesmo que de forma inconsciente. Dulcinea, vejo o céu em seu olhar, ó Dulcinea. Esse projeto nos ensinou a importância de lermos clássicos e de que não é o fato de uma obra ser contemporânea ou não que vai definir a sua qualidade. Livros clássicos são livros que nunca pararam de ser escritos. Sempre caberá fazer uma nova análise, a descoberta de um novo ponto de vista e a criação de uma perspectiva completamente diferente em cima deles. Esse projeto nos fez de agentes e nos ensinou que, independente de ser uma composição célebre como Don Quixote ou uma releitura de um conto infantil, com uma cuidadosa escuta e um olhar atento, criamos novas visões mediante a visão dos outros. E isso é fascinante.